Fala galera, bom dia. E aí, beleza? Vamos, tá bom. Poxa, top esse lugar aqui, né? Nunca tinha vindo aqui não. Sensacional. Primeiro de tudo, quero agradecer a B3, super espaço, sensacional a gente estar aqui. Eu sou o CEO responsável pela diretoria de gestão de investimentos globais do a Itaú Asset. Foi a pioneira desse mercado, né, de ETF, lançando o primeiro ETF em 2004. E desde então não paramos de investir em diversos pilares desse produto, seguindo e democratizando o mundo, né, de investimentos. Também lançamos o primeiro ETF. E no ano passado trouxemos um acesso, através do nosso BIT11, ao mercado de Bitcoin. Os ETFs, como vocês sabem, são instrumentos transparentes, com agilidade, né, de negociação e eficientes do ponto de vista de custos. Dão acesso a diversas classes de ativos. A Itaú Asset, como vocês sabem, é a casa, né, dos ETFs no Brasil. Tem mais de 20 ETFs listados. Ele disponibiliza todas as informações relevantes sobre esse mercado. Eu queria enormemente agradecer a essa equipe brilhante, né, da Itaú Asset, que faz um trabalho sensacional, e a parceria aqui, né, com a B3. E para fazer isso tudo acontecer e levarmos mais conhecimento a todos os investidores. Então, eu quero, de novo, agradecer a vocês por essa oportunidade. Prazer, né, estar aqui com vocês. Eu vou estar aqui até amanhã toda também. E, bom, vou passar para isso aqui já aberto. Bom, gente, bom dia, tudo bem? Convidar aqui para se juntar a mim aqui o Pedro Boinain, a Flávia Monta e o Gustavo Cerbasi. Gente, bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Uma sexta-feira chuvosa, vir ao centro já mostra aqui um diferencial e o quanto vocês são parceiros nossos, tá? Me apresentando, eu sou Eduardo Torres Cassana, sou responsável hoje pela distribuição para o Private, terceiros e ETFs dentro da Itaú Asset. Então, me considero um privilegiado para os sêniores, né? O Pedro Boinain, que é o nosso CIO e head de todas as estratégias de créditos líquidos. Então, dá uma visão de alocador aqui para a gente. A Flávia Monta, que é diretora de emissores na B3, tem uma experiência de mais de 20 anos aqui, não só a B3, mas também na CVM. Então, tem uma visão de quem está ali, seja na regulação ou na intermediação dos ativos. E o Gustavo Cerbasi, educador, consultor financeiro. Então, acho que é legal aqui o bate-papo, que a gente vai dar uma ideia aqui de tanto a visão do alocador, quanto de quem está no dia a dia aqui da B3, quanto também do profissional que está ligado à educação financeira. Desde o início aqui, já provocar vocês, a gente tem um QR Code aqui na tela, para trazer perguntas, fazer provocações, porque eu vou colocar algumas perguntas aqui consiga selecionar todas pelo tempo, mas espero que vocês aproveitem. A gente está aqui também para o café, para ouvir vocês, diretamente com ETFs, lá em 16 para 17, não faz tanto tempo, mas já algo aí como 6, 7 anos, né? A gente tinha um cenário um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais de 40 apenas, eu sabia de cor todos os tickers, hoje são mais de 93 ETFs. Como o Cássio comentou, hoje a gente tem 21 ETFs só na Itaú Asset, né? Somos a maior prateleira de ETFs do mercado local. Então, a gente é muito entusiasta, sempre foi muito forte nesse mercado e sempre gostou muito de estimular a fazer ações como essas. Mas lá atrás não tinha muito tanto isso. Se a gente fosse fazer um evento como esse, principalmente num dia chuvoso e com frio, provavelmente ia fazer uma salinha pequena ali e tal, não ia fazer esse cafezão que a gente fez, esse negócio bacana aqui da B3, arena muito legal. E isso mudou muito, né? A quantidade de investidores mudou bastante. Lá na época a gente brincava que ia fazer um fórum, de repente, para fazer um encontro de todos os investidores. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Flávia. Flávia, nos últimos 5, 6 anos, você viu de uma forma muito privilegiada esse crescimento, né? E aí, deixa eu contar um pouco como é que você viu esse crescimento na B3, o quanto que a B3 tem ajudado, quem sabe é bastante, mas contar um pouco dessa trajetória do mercado de ETFs pode falar de 5 anos ou pode falar de mais anos, dado que você tem uma experiência ainda maior, né? Obrigada, Edu. Obrigada ao Itaú pelo convite. É um prazer. A Arena é um espaço muito legal. Vários de vocês já comentaram. Assim, sempre. É um super prazer. Muito obrigada. Bom, se eu fosse beirando já os 100 ETFs, como o Edu bem comentou, né? A gente cresce em AUM nesse produto vertiginosamente, né, nos últimos 5 anos, e em número de pessoas
pessoas físicas investindo nisso, né? Então, se a gente volta mais no passado, uns 10 anos atrás, a gente tinha 20 mil pessoas físicas, 10 mil pessoas físicas nesse produto, e hoje a gente está beirando aí, ultrapassando já a casa dos 500 mil investidores, pessoas físicas nesse produto. E não cresce só em número de investidores, não cresce só em AUM, nem em número de fundos. Um aumento bastante significativo do giro diário, né? O ADTV hoje gira aí na casa de 1,3 bilhão e há 3, 4 anos atrás, a gente tinha 500 milhões, 600 milhões de giro diário. Então, são, de fato, números que impressionam, que chamam a atenção. Mas, para responder, eu acho que a gente não dá para se ater apenas em números. Acho que o grande foco aqui da B3, do mercado, do Itaú, certamente colaborando com esse processo, é definido por expansão de prateleira, né? O Cas trouxe um pouco essa questão na fala de abertura. Acho que a gente, né, saiu daquela realidade do ETF exclusivamente de ações. Hoje você tem uma diversa pública e privada, tem o ETF de cripto, enfim, tem os produtos derivados, né? BDR de ETF. Mais recentemente aí a gente investiu no ETF com distribuição de rendimentos, que acho que a gente pode detalhar um pouco mais adiante, que, né, traz um pouco a realidade ali do fundo imobiliário também para esse produto. A gente focou bastante ao longo do tempo, não só na classe de ativos, mas número de provedores de índices. A própria B3 criou uma área específica para criar índice, com foco em criação de índices, para ajudar no desenvolvimento dos ETFs. Quantidade de gestores que a gente tem hoje e geografia diversificada. A maioria ainda é Brasil, mas e outras localidades. Então, acho que expansão de prateleira é esse produto, de fato, né, seu sucesso que ele se tornou. É ótimo ter a pessoa física, sem dúvida nenhuma, mas fazendo uma analogia aqui, talvez ele tenha pouca chance de sucesso, né? Então, você precisa ter uma composição. E aí, liquidez também, obviamente, a gente está de olho nisso, a gente sabe que é um fator, e ao longo do pregão, instituições super parrudas, robustas, prestando esse serviço também para o ETF. Então, se eu tivesse que resumir em 2 palavras, eu diria que ao longo dos últimos anos, aí, a gente focou em expandir com esse produto. Obrigada, Edu. Imagina. Ótimo. Não, acho que a expansão não tem nenhuma dúvida, né, de quanto esse mercado cresceu. E acho que até para pegar um pouco esse gancho, expansão de qualquer produto e para a expansão do mercado financeiro como um todo, a gente viu que os ETFs cresceram muito, mas o mercado brasileiro evoluiu significativamente, né? A gente tem aqui vários especialistas de investimento na nossa plateia e certamente a vida de todos nós ficou mais difícil no sentido de a quantidade de produtos que a gente precisa acompanhar para conseguir atender a necessidade do nosso cliente, né? Muitas vezes o nosso cliente sabe de produtos antes às vezes, até da gente. E isso nos tira da zona de conforto e nos traz aí uma constante busca por educação. E aí, Gustavo, acho que entender um pouco. Você tem mais de 20 anos no mercado brasileiro. O que você viu de mudança de perguntas até, né? Quando você pensa no planejamento. Sim, me ouve. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Boa pergunta. 20 anos de carreira na democratização do mercado de renda variável, que começou na antiga Bovespa, hoje B3, instituições, nos produtos, no processo de educação, mas todo mundo que viu esse processo tem a sensação de que, aparentemente, pouco foi feito. O brasileiro continua endividado, o brasileiro continua rentista nos investimentos, ele continua com dificuldade em encontrar o produto mais diverso, mais heterogêneo. O Brasil, como um todo investindo, ele busca atalhos. O brasileiro é pouco estratégico, principalmente a complexidade do mercado financeiro, mesmo esse mercado financeiro que vem tentando simplificar um produto simples de baixo custo que no longo prazo funcione. Nessa influência, os influenciadores nas redes digitais, no YouTube,
provoca produtos novos. E a gente vê que muita gente nesse processo de aprendizagem está aprendendo com o erro. A estratégia não funciona. Depois de talvez 10, 15 anos de experiência, a pessoa desistiu de vários processos, ela começa a buscar produtos mais consistentes, estratégias mais consistentes no longo prazo, o que a gente chama de o curto caminho longo. Quando você encontra uma estratégia que vai funcionar nos próximos 10, 15, 20 anos, mesmo atravessando crises, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Eu diria que o investidor brasileiro, ele ainda é ações, por que você não investe em cripto, por que você não investe em fundos imobiliários? Na cabeça dele está o stock picking, né? Os 4, 5, 6 ativos que talvez prometam desempenho diferenciado, patrimônio atravessando crises, atravessando dúvidas, né? Se eu escolho 4, 5 ativos, tem que entender que eu estou fazendo uma aposta, é uma escolha de risco. Então, como é que eu vou vencer esse risco? Talvez escolhendo despreocupação, né? Então, ainda há um desafio muito grande. Ao longo desses 20 anos, sobre renda variável, vem uma crise, então, puxa, que bom, agora eu vou entender sobre pré-fixado e marcação e construção. Muitos experimentaram e desistiram. Então, aquele antigo sonho do Raimundo Magliano Filho, né, que é chegar aos 5 milhões de investidores, quem está chegando agora, na verdade, esse número já foi atravessado várias vezes, só que adquirindo investidores e perdendo com as crises que o Brasil trouxe. O Brasil continua sendo um país farto em crises, na frequência, na intensidade. É um desafio diferente para quem educa, né? De ter que, talvez, afirmar uma bolsa chegando agora, chegamos nos 120 mil pontos de novo, né? Uma certa euforia, dólar caindo. Mas calma, você tem que continuar a ter elementos defensivos de proteção na sua carteira se você quer construir patrimônio ao longo de 10, 15, 20 anos. Porque talvez daqui a 2, 3, 4 anos venha a próxima crise de novo para trazer uma lição para a gente. O que falta nesse processo de educação? Falta desenvolver uma capacidade de transmitir estratégia para o investidor. O investidor não pensar apenas no resultado que ele quer nos próximos 12 meses ou tomar decisão no que os produtos trouxeram de resultado nos últimos 12 meses, que é uma visão muito tática. Acho que está aí o desafio que nós desejávamos para o Brasil, está chegando agora com essa educação financeira presente nas escolas, parte da Base Nacional Comum Curricular, que, acredito eu, vai mudar muito mais do que já mudou o perfil do investidor nos próximos anos. Nós vamos ter investidores com mais consistência, consumidores com mais eficiência. Some-se a isso o Open Banking, as ferramentas online, então, que eficiência para o mercado. Então, a gente pode contar que esse boom que nós assistimos no mercado financeiro nos últimos anos é apenas a ponta do iceberg, porque 5 milhões de CPF têm de potencial para aproveitar as oportunidades do mercado. É ótimo. Você comentou, inclusive, da performance já foi muito alta. E talvez seja... Então, não sei se é o pior momento para entrar, mas talvez não seja o momento mais adequado. E aí acho que essa questão da educação, a gente está sempre atuando aqui e conseguindo prestar serviço para os nossos clientes e educando os nossos investidores. Acho que é um papel fundamental, aí, tanto nosso, da B3, como todos os educadores financeiros e influenciadores, como você comentou, né? E aí acho que dentro de gestão de crises, passar por os últimos anos não, passou por mais de 20 anos aí de gerindo portfólio, né, Pedrão? Conhece bem os movimentos, o que acontece no mercado brasileiro e já não se ilude, às vezes, aí com um movimento de tão otimismo, porque sabe que daqui a pouco vai vir um movimento de pessimismo. Como é que você começou a utilizar, assim como gestor, você já tocou aí portfólios tanto de seguradora, fundos de pensão, investidor pessoa física, e aí acho que contar um pouco da tua experiência, porque lá fora, no mercado internacional, você tem um mercado de mais de 10 tri de ETF, e como que ele te ajuda, né, ou já começou a te ajudar lá atrás, e ainda te ajuda hoje no dia a dia. Não, vamos lá, é uma ótima discussão. Edu, bom dia, pessoal, um prazer estar aqui e super legal estar falando hoje sobre a ótica de quem vende ETF, tem que vender, eu sou CIO da Itaú Asset, mas que por 15 anos foi comprador de ETF, né? E é um prazer você poder trabalhar com o que você acredita de gestão de investimentos e como um meio de acesso democrático, simples, eficiente, para os investidores, que conversa totalmente com a fala do Gustavo aqui de educação financeira. Tem a educação financeira que se dá na escola, porque ele é um veículo diversificado, ele é um veículo barato, ele é um veículo acessível, e quando as pessoas têm acesso a algo dessa forma, elas vão aprendendo, de fato, na prática. Mesmo no mundo institucional, isso eu fui aprendendo usando o ETF. Por quê? Porque a gente olhava para fora, via esse negócio começar a funcionar lá e começava a pensar, né, por que eles fazem e a gente não faz? E a gente tem que pensar isso sempre. E olha, né, eu tocava investimentos para um fundo de pensão, fundos de pensões grandes, para seguradoras,
Esses investidores institucionais têm passivos de longo prazo, né? Um fundo de pensão está guardando recursos para aposentadoria. E daí, quando você toca em investimento para aposentadoria, você não pode ter esse viés de só pensar no curto prazo, de pensar estruturalmente, tanto para desenhar a sua estratégia, mas para buscar as melhores ferramentas, o veículo mais fácil, o melhor veículo para se investir em Bovespa. Você pode negociar aquilo dentro do dia a dia, e você consegue fazer isso de uma forma muito barata. E foi isso que a gente começou a olhar. A gente investia em renda variável tanto diretamente, comprando as ações, e isso dá um baita de um trabalho, você tem que ter um time de análise, você tem que acompanhar cada ativo. A gente fazia isso investindo em outros gestores terceiros, que a gente julgava que faziam um bom trabalho e conseguiam gerar retorno, e a gente fazia isso via futuro de índice de Bovespa. Cada um desses tem, quando o gestor tem capacidade de gerar alfa, é uma baita de uma ferramenta. Mas fazer isso é difícil, são poucos que fazem. E tem muitos que se propõem a fazer e cobram caro por isso, e quando você soma os custos ao resultado que ele gera, você chega à conclusão que aquilo não vale a pena. Então, de maneira bem transparente, a gente chegou à conclusão, e é uma conclusão que eu acho que os assessores, os investidores têm que sempre procurar chegar, de que tinha fundo ativo que não era ativo de verdade, que gerava um alfa falso e que cobrava caro por isso. Ora, se não é para receber um alfa de verdade, você não precisa pagar por isso, você vai receber o beta, que é mais do que barato. Ele te permite fazer uma coisa que era muito útil. Você investe no longo prazo, você deixa por muito tempo seu ativo lá parado, descansando, você não faz nada com ele. E ativo sem fazer nada é onde para alugar, você não deixa ele lá parado, vazio. Quando você tem uma ação ou um ETF, você pode alugá-lo, porque tem gente querendo usar que não tem aquilo e que paga por aquilo, paga uma renda. Então, o primeiro grande benefício do ETF é que a gente começou a receber renda. E o que a ETF pode ter custo negativo, porque você paga a taxa de administração e recebe a renda do aluguel, que é maior do que isso. E hoje o investidor pessoa física já pode acessar isso, já pode acessar o aluguel. Então, a gente começou a usar muito o ETF com esse aspecto, em substituição a algumas estratégias que a gente via que não agregava valor. E isso começou a compor nosso portfólio de renda variável para resolver um outro problema, que era a gestão da minha liquidez. Os fundos bons, geralmente, eles não têm liquidez diária. Eles têm uma cotização mais longa. Só que, embora o meu investidor ali seja de longo prazo, na aposentadoria tem o dia que a aposentadoria chega e eu preciso pagar a renda todo mês para o aposentado ali. Então, eu precisava resgatar todo mês dos meus fundos e rebalancear meu portfólio. Para fazer isso sem bagunça, tem uma característica ótima, ele funciona como uma ação. Você pode negociar ele dentro do dia, ele é intraday. Isso, inclusive, resolve um outro problema, porque quando evento acontecendo dentro do dia e precisam tomar uma decisão rápida, no fundo de investimento você não consegue fazer com essa velocidade. Então, eu compunha o meu portfólio, esse tipo de coisa. Outra coisa muito legal que a gente vem usando desde sempre é o ETF para ter acesso a coisas que são complicadas de ter acesso. No mundo institucional e na vida do investidor pessoa física, tem restrições também, às vezes não regulatórias, mas da falta de conhecimento, do ticket para investir, né, o tamanho do investimento, do custo das coisas. O ETF também resolve esse tipo de problema. Por exemplo, investimento internacional. Investimento internacional é algo ainda complexo no Brasil. O ETF simplifica isso de uma maneira absurda. Então, eu investi em ETF em S&P. Ele traz esse tipo de facilidade. A gente vai citaram aqui o ETF de Bitcoin. Bitcoin é algo super acessível. Hoje deve ter mais investidor em Bitcoin do que tem ETF, mas a verdade é que é um investimento pouco seguro. E não estou falando aqui da volatilidade dele, não. Estou falando do operacional mesmo, assim, é algo que não é palpável, você não vê, daí tem que ter uma bolsa, você guarda lá na sua carteira física e tal. O ETF entra numa instituição confiável e você pode ter acesso àquele investimento inovador de uma forma mais tradicional, de uma forma mais segura. Dado uma evolução dos fundos de investimentos,
Como o Gustavo falou aqui, a Bolsa levou 20 anos para chegar no patamar que está, e ainda falta muito. Lá fora já é muito mais evoluído há muito tempo. O Eduardo falou, o ETF lá fora é gigantesco hoje, domina a indústria. Aqui a gente está engatinhando, mas vai nessa direção, não tenho dúvida que é evolução. Boa, Pedrão. E acho que assim, até para comentar, você deu alguns exemplos de ETFs. Hoje já são mais de 90 ETFs, tem 15 gestores, que é muito legal, né? A gente fala muito que lá atrás nós tínhamos e talvez mais 4 gestoras fazendo ETFs. Hoje, quando você vê 15 gestoras, tem a competição, mas a competição, principalmente nesse momento em que o ETF está de crescimento, né? Ela acaba sendo até mais benéfica para a gente, porque são mais pessoas, são mais profissionais falando desse tema e ajudando a ampliar o conhecimento. Quando você olha hoje a plataforma de ETF, seja realmente muito diferenciado, você falou do potencial de crescimento, mas tem classes, tem algum tipo de conhecido, mas o que são ETFs que você olha, é impressionante que isso aqui não decolou ainda, e para mim é totalmente algo muito óbvio, né? E a gente está muitas vezes na ponta de investir e acha que é tudo óbvio, mas não é óbvio para aquele profissional, para aquele... Uma oportunidades ótimas, assim, coincidentemente a gente tem 21 ETFs. Mas brincadeiras à parte, talvez é ridículo. Dentro da Itaú Asset a gente tem R$1 tri de recursos sob gestão, pouco mais de 10 bi em ETFs. Assim, daí você olha lá fora, é o INVV, que é o ETF de Bovespa, mas qualquer ETF de renda variável, que hoje é pouco acessado, tem características que podem ser muito interessantes. E se você não quer ter exposição ao índice Bovespa, você tem segmentos disso aqui colocados em formato de ETF. Então, para o investidor que pensa em dividendos, que é uma forma inteligente do investidor pessoa física analisar sozinho cada ação e tal, que demandam um trabalho tremendo. Tem um ETF de dividendos. Para você que acha que banco é bom em ganhar dinheiro, tem ETF de instituição financeira. Para você que acha que sustentabilidade é um tema cada vez mais relevante e ele leva a retornos sustentáveis, tem ETF de ações sustentáveis. Então, de alugar, transacionar no intraday, tem porque ETF não chegar. Mas onde eu acho que está a grande oportunidade hoje, que as pessoas não se atentaram ainda, e que fica até um pouco complexo de entender, né? Falar, não, ETF é ligado à renda variável. Daí falar, fizeram um ETF de renda fixa, né? A renda fixa é negociada na Bolsa? A Bolsa é um simples lugar onde você negocia ativos. E pode ser qualquer tipo de ativo, não precisa ser ativo de renda variável. Pode ser ativo de renda fixa. E tem o direto, hoje já é bastante democratizado. Mas, como eu disse aqui na minha fala inicial, qualquer ferramenta de investimento tem seus benefícios e tem seus problemas. Por exemplo, o Tesouro Direto tem alguns problemas. Se você quiser fazer uma cesta de títulos, você vai ter que selecionar quais são, vai ter que entender cada um deles e tudo mais. O ETF já monta essa cesta para você. E isso aqui parece óbvio, mas não é, porque conforme os preços vão variando, sua cesta se bagunça. As proporções das coisas mudam e você precisa rebalancear. Pagamento de cupom. De 6 em 6 meses ele te paga uma renda que pode ser boa para quem quer viver de renda e pode ser ruim para quem quer investir. E você deixa de acruar rentabilidade sobre aquele imposto que você teve que pagar. Dentro do ETF, você não paga esse imposto, porque o cupom é recebido dentro deles do ETF, diferentemente na renda fixa, que tem aquela escadinha regressiva que sai de 22,5% do IR, chega até 15%, ele é 15% sempre, né? Outra coisa, ele pode ser negociado no dia a dia, no intraday. No Tesouro Direto também pode? Pode. Mas vocês já devem ter passado por isso, quando o mercado tem uma grande volatilidade, eles dão uma congelada lá no site, né? Então, justamente na hora que você quer e precisa operar, ele está travado. E não só está travado, como o spread dele explode. O spread é a taxinha, que às vezes não é taxinha, que é cobrada do investidor para operar, que é a vantagem que eu tinha como investidor institucional. Quando você, investidor institucional, opera a título público, você opera em lotes padrão. O lote padrão de um título público é de 10 mil títulos que custam mais ou menos 30 milhões de reais. Quando você consegue operar isso aqui, você paga um spread baixinho.
né? Então, o título vale 5,60, você paga lá 5,61. É pouca coisa. Quando você opera pequenininho, como no Tesouro Direto, esse spread é altão, né? O ETF opera dentro desse universo a pequenos tickets, a pequenos valores. Então, o ETF de renda fixa, tem de oportunidade de mercado, de cenário. Assim, a gente está na iminência do início de um ciclo de corte de juros. Investir em renda fixa pré-fixada, você vai pegar, é como se você pegasse a rebarba do juro alto, assim, ao longo, né? O ETF faz isso de maneira muito dinâmica. E daí tem um outro que eu citei aqui, que eu acho que para quem gosta, e falo de maneira transparente, eu não gosto, assim, eu não gosto de Bitcoin. Tenho dificuldade de... eu vejo investimentos de uma maneira muito fundamental. Eu preciso segurar o investimento ali, preciso ver. O Bitcoin não tem isso. Mas, por outro lado, eu invisto no que eu acredito. Eu invisto no que todo mundo acredita e vai dar dinheiro. Esse investimento tem muito a ver com o movimento das massas, né? Então, se todo mundo estiver comprando Bitcoin, se a maioria estiver acreditando no Bitcoin, é difícil de se estar. Eu citei aqui um dos problemas e das fricções deles. É possível. Você vai ter certeza que o dia que você precisar resgatar seu dinheiro lá no Bitcoin, ele vai estar lá, você vai ter cuidez. Então, acho que são algumas das oportunidades que estão aí. É ótimo, Pedrão. E, bom, acho que é um pouco de gosto de cada um também, mas acho que só o Pedro já deu algumas alternativas me mandando. Reforçar quem ainda não mandou, tem aí o espaço do QR Code. Eu tinha pensado, o Pedro falou de uma série de possibilidades de a gente atuar no mercado de ETFs, e é isso, né? E aí o cara vai chegar e falar, Gustavo, eu preciso entender sobre ETFs. O que é o passo a passo? Quem que você acha que ele deve acompanhar? Como é que esse educacional, como é que essa transformação do investidor, até ele, de fato, entender o que ele... ter uma capacidade crítica cada vez maior aí sobre aquele tema que ele quer aprender? Bom, Eduardo, é fundamental entender compraria o mais rentável ou deixaria de ser rentável pela própria competição que existe. Há uma diferença entre você operar o mercado, né, um papel mais próximo do trader, e você investir de forma mais passiva. O Pedro deu ótimos exemplos aqui, investimento em longo prazo. Tem muita gente que quer investimento diferenciado, quer acelerar o resultado da sua carteira de investimentos, mas não tem ou conhecimento, ou disponibilidade, ou envolvimento de uma ferramenta de simplificação em vários aspectos. Um dos aspectos é a simplificação do acesso, bem explicado pelo Pedro. Puxa, eu estou ouvindo falar da novidade correta. Bom, o ETF é sempre regulado. Ele é sempre amparado pela bolsa, pelo mercado que o coin. E eu já tenho a segurança maior de não ter que tentar entender qual que é o funcionamento da wallet, abertura de conta, proteção, etc. Tem um outro aspecto importante que é a lógica da diversificação pensando no longo prazo. Se eu trabalho, sou uma pessoa ocupada, não vou me envolver com o mercado, não vou ser tão ágil quanto um operador mais eficiente, porque esse mercado de trading é um mercado em que é como uma competição atlética. Quem tem mais experiência, quem tem mais conhecimento, quem tem mais contatos e ferramentas, tende a ter mais desempenho do que aquele que está acordando mais, tende a ter mais resultado. Quando você pensa em uma postura mais passiva, a lógica do ETF ele é muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque ele me dá uma proteção e uma consistência a longo prazo. Eu posso não me preocupar com a carteira, eu posso não me preocupar com a crise, eu posso, de repente, comprar um ETF do setor de energia, sem saber quais são as empresas, quebraram outras, absorveram outras, mas o que importa é que o mercado como um todo, que se você monta uma carteira de 5 ações, stock picking, estou escolhendo as ações, existe um risco. Eu estou apostando naquelas que têm maior potencial. Pode ser que eu acerte algumas escolhas, pode ser que eu erre em outras. Vamos imaginar que de 5 ações, uma das empresas quebra. Porque toda empresa, por melhor que seja, está sujeita à falha humana, né? Pode ser uma fraude, pode ser um erro de escolha, um erro estratégico. Se uma empresa quebrou, eu preciso que 4 empresas tenham um ganho. Quando eu penso no ETF, eu tenho uma diversificação maior. Eu estou pegando o mercado como um todo. Preciso de uma margem menor de crescimento das demais empresas para absorver a perda que eu tenho. Então, pensando no longo prazo, aquela ineficiência de curto prazo que a gente enxerga, porque não, mas o fundo tal rendeu mais, as empresas, a carteira recomendada, a corretora rendeu mais. No longo prazo, eu vou ganhando consistência. John Bogle,
que é o criador dos ETFs dos Estados Unidos, tem o livro Investidor de Bom Senso, ele explica muito bem isso, tem várias estatísticas para provar que os ETFs lá fora, eles vencem do stock picking, vencem da gestão de fundos, justamente pelo que o Pedro explicou, o custo, a ineficiência, a perda de desempenho que você tem diante de crises, fazem com que qualquer diferencial do stock picking desapareça, né, comparado com a tendência de longo prazo. No Brasil, quando a gente olha um índice específico, eu encontro muita ineficiência ainda no curto prazo, por quê? Índice Bovespa mesmo. De vez em quando aparecem empresas que são puramente especulativas. Acho que um bom exemplo, vamos voltar 15 anos atrás, as empresas do Grupo X, né, que mal tinham... de repente, um ativo especulativo interfere muito no índice. E no curto prazo eu vejo um ruído. Só que no longo prazo esses ativos desaparecem. Ou eles se tornam bem-sucedidos, conjunto de empresas que retratam a evolução ou do PIB do país ou daquele segmento que está crescendo. E o Brasil, nesse momento, é um país privilegiado em relação ao resto do mundo. Quando a gente vê um mundo de conflitos, economia se enfraquecendo, diplomacia se enfraquecendo, o Brasil, que sempre teve um pouco mais isolado, tanto diplomaticamente quanto geopoliticamente, ele é privilegiado, considerando os anos que vêm pela frente. Então, a gente pode considerar que também apostar nos diversos segmentos brasileiros de forma mais passiva, de forma mais, com visão mais de longo prazo, tende a trazer um diferencial muito interessante sem que eu perca o tempo e a energia necessária para administrar uma carteira, para entender a carteira de um fundo. Eu sempre colhi muitos resultados interessantes de fundos, mas eu era um investidor que, na época que as reuniões de cotistas de fundos eram fundo, talvez eu não encontre nenhum, né? Porque nas reuniões que eu ia, era eu e mais 2, 3, né? Sobrava pão de... Isso toma tempo. O investidor, na grande média, a massa de investidores não tem esse tempo. Não quer ser o competidor do mercado. Então, ele tem que procurar produtos mais convenientes. Até pouco tempo atrás, o que existia de conveniência era plano de previdência. Aí vem o mercado de ETFs para trazer oportunidade em qualquer frente, em qualquer área. Quer o banco? Não precisa escolher o banco. Pega um índice de bancos. Quer energia? Quer mercado europeu? Quer mercado americano? Você consegue montar uma carteira sem ter a preocupação de se aprofundar na lógica, na técnica, na escolha, na atualização, no rebalanceamento. Então, torna a gestão da carteira muito mais simples. Ótimo, sempre um ótimo aprendizado. E, bom, bastante perguntas aqui chegando, a gente escolhendo algumas. E Flávio, a gente falou no início da expansão, né? E, assim, dentro da sua posição privilegiada, o que a B3 está pensando para 2024, 2025, 2030 ou 2040? Vamos pensar. Eu acho que é meio chover no molhado, mas continuar falando em educação, né? Acho que de todas as falas aqui, a gente sempre traz essa temática de novo. Acho que focando aqui no ETF, mas vale para o mercado de capitais de uma maneira em geral. Quanto mais o investidor conseguir compreender que um princípio basilar de tende a se desenvolver ainda mais. E, obviamente, quando a gente fala de educação, vale para o ETF, como eu comentei, mas vale para os ativos de renda fixa privada, que ainda é um produto a se desenvolver para um público mais de varejo. Como que você faz o entendimento sobre determinados produtos e o que faz sentido para a carteira daquela pessoa, né? Então, conseguir compreender estrategicamente o que pode compor e o que não pode compor, coisas mais conservadoras e menos conservadoras. Ainda mantendo no ETF, acho que a gente mencionou aqui, a gente ainda tem para desenvolver esse produto. E a gente muitas vezes faz isso comparando com o tamanho, com a dimensão, com o gigantismo do mercado americano. Vale esclarecer aqui que, de fato, a gente tem uma estrada bastante grande e o nosso ETF no Brasil, ele ainda tem limitações que o ETF nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Americano ou europeu, a regra brasileira ainda não contempla. De fato, para desenvolvimento desse produto ainda maior. E o regulador, de outro lado, nunca se posicionou contrário às discussões, né? Acho que quem é um pouco mais da velha guarda aqui
aqui como eu, viu surgir as discussões sobre ETFs internacionais, que o Pedro comentou, e era uma discussão que foi resolvida com um relatório do produto no Brasil. Então, acho que vai ser uma alavanca discutir, dê alguns passos adicionais. E, obviamente, além de educação e regulação, a gente precisa consolidar essa diversificação também de tipos de produto, né? Conseguir fomentar isso, desenvolver esses produtos que estão sendo lançados aí mais inovadores, tanto para o mercado de ela já é mais do conhecimento do público, mais a longo prazo, né? De mais tempo, tá? A Flávia já passou a mensagem aqui para a gente criar ETFs de crédito na Itaú Asset, tá, Ed? Viu agora, né? Acaba sendo um influenciador também, né, dentro da sua educação financeira. A gente tem a Lu aqui hoje também como o que eu considero como influenciadores positivos, Pedro aqui também. Mas, ao mesmo tempo, como é que você lida com a emoção do investidor? Porque o que a gente vê é que acaba sendo, às vezes, muito mais fácil o influenciador aquele que fala como ganhar 10 mil reais em uma semana, como ganhar 5 mil reais em 2 dias. Como é que você educa esse cara para não cair, talvez, nessa armadilha, eu vou chamar assim, né? E se apegar a essa cultura de vamos pensar no longo prazo, vamos se atentar que esses voos, que isso não existe, né? O dinheiro não existe, o dinheiro fácil. Como é que você lida com essa emoção do investidor? Boa pergunta, Eduardo. A gente constrói, quando eu falo a gente, eu e a equipe que trabalha comigo em planejamento na Super Rico, a gente sempre olha o longo prazo e a gente sempre tenta desenhar cenários para o nosso cliente. A gente nunca vai escolher investimento pelo investimento, investimento pela rentabilidade. A gente adota a técnica de alocação por objetivos. Geralmente, quem está buscando o ativo da moda, ele está encantado por uma propaganda, por uma rentabilidade, e a gente vai colocar contrapontos do tipo como colocar a hipótese de cenários adversos. Os cenários adversos costumam ser um argumento poderoso, né? Que a pessoa está enxergando o mundo com condições controladas, e a gente vai colocar uma crise, a gente vai colocar uma situação de resultado ruim que afete o planeta, as restrições e limitações de uma divulgação de uma possível armadilha. Geralmente, nós vamos chamar a atenção dos problemas que podem acontecer na vida da pessoa para expor a necessidade de algum grau de proteção, liquidez, previsibilidade, redução de volatilidade. E o que nos ajuda bastante recentemente é a pandemia, porque era o tipo da crise que ninguém imaginava. Agora a gente entende que podem acontecer fatos, eventos que afetam o mundo como um todo. Então tem que estar preparado para isso quanto para a vida da pessoa. Ótimo. Tem uma pergunta até que a gente está financeiro, não só para nós gestores, né, saindo do que a gente chama aqui da 555, que é a regulação atual, indo para 175, e também a gente está vendo uma transformação na indústria de agentes autônomos, né, que foram muito responsáveis pelo crescimento dessa indústria, mas que muitas vezes são criticados porque você traga a maior receita para você, né, vendedor, e não exatamente o melhor produto para o investidor. E fazer uma pergunta para o Pedro, que chegou aqui, como é que você vê essa transformação agora, Pedro, em que a gente tem aí mas basicamente é você, em vez de você ser remunerado por produto, ser remunerado para construir o portfólio, né? E aí isso, teoricamente, reduz o seu conflito, você vai trazer os melhores produtos para o seu cliente. Como é que você vê isso, Pedro, no sentido de melhorar ainda mais ou expandir ainda mais a capacidade do mercado de ETFs? Pô, pergunta moleza, cara. Fácil. Eu acho que é disruptivo. Assim, se você for pensar bem, 90% dos problemas que a gente tem é por conta de modelo de incentivos. Eu digo na vida, não é só investimentos. Assim, o modelo de incentivos inadequado te leva a tomar decisões muito de investimentos ainda. Quando você recebe para vender daí você vai se esforçar na educação financeira e não vender no que está te dando a melhor comissão. Tem que romper um modelo de incentivos que é muito forte e que beneficia muita gente. Ruim, daí sob a ótica aqui de quem vende investimentos num primeiro momento, é muito bom, porque gera o desenvolvimento da indústria. Então, poderia falar 0,20. Mas pouco importa. Assim, porque se o cliente estiver feliz, ele vai comprar ETF para caramba e vai usar isso com uma maior frequência e tal, e eu vou ter sucesso no meu negócio também. Vai estar alinhado. Os objetivos estão alinhados. Os objetivos alinhados são melhores sempre do que objetivos desalinhados.
Ótimos de renda extra, a gente sempre, isso sempre atrai muito holofotes, né? E hoje esse é um produto conhecido também como custódia remunerada, né? Vocês têm na própria Itaú Corretor ou até mesmo em outros. Se ele tem o ETF, ele já é elegível a ter esse serviço de custódia remunerada que os provedores fazem para o investidor. Então não precisa ter um trabalho de, eu vou precisar alugar, vou precisar ir atrás de alguém, não. Esse trabalho já é feito pela corretora de vocês, tá, gente? E aí acho que tem, para a gente encerrar aqui, acho que tem deixar o nosso site está aqui na tela também para vocês conhecerem um pouco mais dos nossos ETFs. Acho que essa parte educacional pode ser muito forte para se inscreverem aí para receber o nosso mailing. E acho que perguntar assim, pessoal, considerações nesse final? Posso destacar, já que a gente comentou que o fee-based, por exemplo, a gestão fee-based pode talvez trazer um desafio, um custo. Eu acho que toda a transição tem o seu custo. E tem a sua recompensa no segundo momento. Por exemplo, o esclarecimento sobre renda fixa, expansão do tesouro direto, consumiu o potencial que a poupança tinha. E isso custou o mercado de financiamento de imóveis. Então, hoje tem uma dificuldade de se financiar imóveis que não tem poupança. Mas está expandindo, está crescendo a base de poupadores com mais eficiência, o que tende a melhorar a condição de formação de poupança do brasileiro, expandir talvez negócios, empregos, e no médio e longo prazo, melhorar até a condição dessa transição em que talvez no curto prazo o gestor perca, por estar sendo muito bem remunerado por produto nessa transição para uma carteira de gestão, isso tende a estimular que mais pessoas procurem a gestão profissional para montar suas carteiras. Então, perde-se na venda, ganha-se no volume. Eu acho que a gente está nesse processo de transição e a gente vai precisar de alguns meses, talvez poucos anos, para perceber um crescimento bem mais interessante no mercado quando houver um aumento da credibilidade e confiança das pessoas no serviço das instituições como um todo. Essa educacional mesmo, em que ele é difícil, mas no momento que você entende isso, é realmente... Pedrão, vai lá. Se eu puder dar uma mensagem também, que eu acho que é importante. Assim, eu estava ouvindo o Gustavo falar e falando, o que é importante de tudo isso aqui? Educação financeira é crucial. Tanto a educação propriamente dita, via os influencers, via os bons profissionais, quanto a educação na prática. Quando ele estava falando de diversificação aqui, 5 ações, eu lembrei da minha primeira experiência com investimentos. Eu tinha peguei o que sobrou, investi em opções da Sharp. Naquela época. A lógica era a seguinte, a Sharp era uma penny stock, ela valia 20 centavos, cada centavo que ela variava era 5%. Eu queria comprar meu primeiro carro, compro por 20, vendo por 22, ganhei 10%. Deu certo por meses. Faltava R$2.000 para comprar meu Fiat Tipo usado, que eu ia para a universidade de ônibus. Eu perdi tudo, passei o resto da universidade indo para lá de ônibus. Eu aprendi muito, mas não recomendo. A gente pode aprender na prática ou aprender com a experiência dos outros, né? Aí entra a educação financeira. Né? A gente aprende pela dor. Com o ETF, você aprende com mais segurança. E eu queria fazer a provocação para cada um de vocês de provocarem os clientes a terem essa experiência. Assim. A partir do momento que você tem contato, fica muito mais fácil perceber que isso aqui é um baita de um instrumento. O pessoal fala, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Não, põe uma cota, às vezes algum ETF custa R$50, outros clientes com uma experiência positiva. Tô recebendo aí gritos aí para cortar, assim. Queria agradecer a todos aí pelo espaço. A gente tem agora um break aí de 10 minutinhos, tomar um café. Na volta aí tem o Renato, a Lu, o William e o Martinho. Acho que vai ser ainda melhor aproveitar esse break. As outras a gente pode fazer um outro painel também. E muito obrigado, gente, pelo